e, perdoando tudo, não tivermos feito nada para realizá-la. Pelo contrário, deixando tudo nas mãos de Deus, isto é, entrega a reação da lei. O primeiro passo, então, é renunciar à vingança. O segundo é perdoar a ofensa. Mas, há ainda mais. Embora renunciando à vingança e perdoando a ofensa, podemos ficar com sua lembrança e com rancor e ódio por ela gerados. Enquanto tivermos dentro de nós a ideia de um direito nosso não satisfeito, ele pertencerá a nós, e a lei não poderá transformá-lo em direito seu, para tomar nosso lugar na defesa. Para que isto aconteça, é necessário esquecer o problema de exigir justiça para nosso caso particular, porque só assim ele se pode tomar problema pertencente à lei, que é o da realização da justiça universal. Quando conosco acontecerem essas coisas, podemos ficar sossegados, esperando a automática realização da justiça, o que elimina a necessidade de uma vingança. Neste caso, a realização da justiça terá a vantagem de não representar de nossa parte uma nova injustiça para corrigir a velha, como se costuma fazer no mundo, e assim, ela não aumentará nossa dívida, mas será só execução de justiça em nossa defesa, no qual o devedor terá de pagar, enquanto que, ao mesmo tempo, nos deixa inocentes de tudo isto, livres de culpas novas, que depois por sua vez teríamos de pagar. A coisa mais importante é ficarmos isentos de qualquer dívida. O segredo de nossa vitória não é o de possuirmos força, mas de estarmos limpos de qualquer mancha. Por isso, não devemos ficar ligados ao ofensor, que representa a injustiça, nem sequer por um pensamento de vingança. Quem apenas perdoa, não reage e não exige compensação, mas admite a ofensa e a dívida dos outros a seu respeito. Mas, para que se desloque completamente de nós para a lei a função da realização da justiça, é necessário não conservar na própria mente nem a lembrança da ofensa nem a do ofensor. Não significa isso que a experiência não tenha de ser aprendida, mas, sim, venha ao completar-se no esquecimento definitivo, que é o único que resolve, para que o caso não se repita, e não continue numa cadeia de novas injustiças sem fim. É difícil sair dessa rede, uma vez que caímos nela. A força de injustiças, nunca será possível chegar à justiça, ao passo que, perdoando e esquecendo, se entregarmos tudo à lei, perante ela ficam de pé e terão de ser resolvidos, em perfeita justiça, o débito do ofensor e o crédito do ofendido. Perdoar não quer dizer que o primeiro não tenha mais de pagar, e que o segundo não tenha de receber. É erro acreditar que o perdão seja para nós contraproducente. Ele representa vantagem, porque liberta a quem perdoa de todas as más consequências, ao mesmo tempo que não apaga o débito do ofensor, o qual não tem de prestar contas a um homem, o ofendido, mas ao próprio Deus. Só assim se pode sair do plano da injustiça baseada na força, que é o plano do mundo, e entrar no da justiça, que é o de Deus, o que para o homem justo representa a melhor posição e vantagem. Não há dúvida de que tudo isso tem sua lógica e beleza, mas é verdade também que quase ninguém o pratica, julgando-o loucura. A fera também julgaria loucura mudar-se para as nossas cidades, onde não saberia viver. Cada um está adaptado ao seu plano de vida e isto não destrói as vantagens do progresso. Mas, porque o mundo ainda não compreendeu a utilidade desse novo método de vida e não o segue? Quais são as razões? Responderemos a estas perguntas no próximo capítulo. 22. A impecável justiça da lei. Porque o mundo não segue o método da não existência. Para que ele funcione é necessário merecer a defesa da lei. Não adianta pedir justiça quando estamos praticando injustiça. A divina providência. Explicamos no capítulo precedente o significado, a razão profunda e as vantagens do método da não resistência sustentado pelo Evangelho. Terminamos nossa conversa com esta pergunta: por que o mundo ainda não compreende a utilidade deste método de vida e não o segue?
Observemos agora as razões deste fato. O sistema do Evangelho, poder-se-ia dizer, funciona a longo prazo por ser de longo alcance. O sistema do mundo, pelo contrário, funciona a curto prazo e é de curto alcance. Isso é lógico, porque neste segundo caso, tratando-se de um plano de vida menos evoluída, tudo nele é mais limitado no tempo e no espaço. Isso também corresponde à forma mental do homem prático, que percebe só de perto, como os míopes, e se julga positivo e adaptado à realidade porque enxerga só as coisas concretas e os efeitos imediatos. Esse tipo de homem tem pressa de algo realizar, porque seu mundo é o caos, e no reino desorganizado da desordem nada de duradouro se pode construir, só há luta sem certeza alguma do amanhã. Esse homem está fechado na sua psicologia de nível sensório e por isso cheia de ilusões nas quais acredita cegamente. Ele ainda não possui a inteligência de nível especulativo, que possa orientá-lo com o conhecimento das causas primeiras e do funcionamento orgânico do todo. Por estas razões, o mundo não pode ainda compreender a utilidade desse novo método de vida que aqui explicamos e, por conseguinte, não o pratica. Mas, não o pratica também por outra razão. Nas mãos do homem comum, o método do Evangelho não funciona, porque ele não sabe fazê-lo funcionar. Para que isso seja possível, é necessário a execução de todas as condições estudadas e indispensáveis. Para que, em relação a nós, possa funcionar a lei da justiça, é preciso antes de tudo nos coloquemos dentro da justiça desta lei e não fora dela. Isso quer dizer, com nossa inocência merecemos a defesa da lei, mas com nossa culpabilidade merecemos que a lei nos golpeie. Para poder reclamar justiça é indispensável viver no terreno da justiça. A lei não pode funcionar em favor da injustiça. Ora, a lei intervir para defender quem antes merece uma lição corretora, não é justiça, mas injustiça. Este seria, muitas vezes, o desejo do homem. Eis o problema: quando somos atingidos por uma decepção, podemos, porventura, ter a certeza de que ela foi causada somente por quem a provocou? Ou existe uma causa mais profunda, o merecimento do golpe? Se o golpe foi merecido, a lei terá de intervir contra nós e não a nosso favor. Para a lei funcionar a nosso favor é necessário que sejamos inocentes, e que não tenhamos dívidas a pagar. Mas, quem no mundo se encontra nestas condições? É por isso que o método da não resistência do Evangelho na Terra é julgado utopia absurda. O homem julga com uma forma mental completamente diferente. O que lhe interessa não é a justiça, mas impor seu interesse com a força. Outra psicologia não pode dominar num plano onde vigora a lei da luta pela vida. Como pode a lei defender o ofendido se, por outro lado, ele é um ofensor? Muitas vezes, reagimos contra o ofensor e nos alegramos quando chega a sua punição por tê-lo merecido, advinda da própria lei, que é justa. Nesse momento em que estamos pedindo justiça, estamos, na verdade, praticando injustiça, e com isso merecendo punição da própria lei. Como podemos exigir que os outros nos paguem suas dívidas, quando nós ainda não lhes pagamos as nossas? Como podemos, no banco da justiça da lei, criar e exigir créditos quando estamos cada vez mais cheios de débitos? Para que possa funcionar o método da não resistência, é necessário primeiramente termos pago a justiça da lei e todas as injustiças que antes praticamos contra o próximo. Ao recebermos uma ofensa, em vez de nos dirigirmos ao ofensor, deveríamos falar com Deus e com nós mesmos, para saber onde está a verdadeira causa da ofensa, se ela se encontra dentro de nós, em lugar de se encontrar nos outros. No método da não resistência o problema está equacionado de uma forma completamente diferente da do mundo. Em geral, cada um prefere atirar a culpa sobre os outros ao invés de reconhecer-se culpado. Num sistema de justiça tal como é o da lei, se esta nos golpeia, como se pode admitir que a culpa seja dos outros? De fato,
Se alguém vive de acordo com a justiça e recebe um ataque não merecido, a lei, por si mesma, pelo seu princípio de justiça, defendê-lo-á, quando ele praticar o método da não resistência, de modo que a reação não terá mais sentido. Ele já se colocou dentro do equilíbrio da lei. Sendo justo, para que se realize a justiça, ele tem de ser protegido pela lei, a qual o defenderá como sendo coisa sua, que faz parte do seu sistema. Só ao mundo pertence o erro de enredar-se no sistema desequilibrado de reações e injustiças recíprocas, num encadeamento sem fim, porque não se pode reequilibrar o desequilíbrio acrescentando novos desequilíbrios. E ao equilíbrio não se pode chegar a não ser pelos caminhos reequilibrastes da não resistência. Que acontece, então, quando o Evangelho apresenta ao homem este novo método de vida, o único que pode levá-lo à salvação, libertando do mal? Para quem pede a defesa, não da justiça, mas da injustiça, a lei não funciona. Então, aquele método é loucura e o homem lhe vira as costas. Volta, assim, ao seu sistema, o da injustiça, da força, da luta. Volta às leis do seu plano animal e aos seus instintos inferiores. Recusa-se a fazer o esforço para evoluir e, assim, resolver seus problemas e libertar-se de seus sofrimentos. O mundo não quer aceitar o remédio que lhe foi oferecido para a cura dos seus males. Preferir o próprio dano à própria vantagem, não é maldade. Não pode ser senão fruto da ignorância, da falta de inteligência. Mas, aí, então, está a dor providencialmente encarregada de mostrar que a loucura não está no Evangelho, mas em nós, porque não queremos compreendê-lo. Estamos reclamando justiça e não compreendemos que estamos recebendo justiça, mas na forma de sofrimento, porque a justiça pedida, muitas vezes, não e senão injustiça, isto é, justiça às avessas. Tal justiça só podemos receber em forma de sofrimento. A lei quer nosso bem e não se pode chegar a ele acrescentando ao mal novo mal. A grande loucura do mundo é querer chegar à justiça pelos caminhos da injustiça. Assim, um regime social toma lugar de outro, mas são todos filhos dos mesmos enganos e violências. Vemos na realidade da vida os resultados desse método. A justiça tem de ser absoluta e imparcial, e não consistir numa série de justiças relativas e partidárias, em função de interesses dos que as praticam. A lei não pode estar sujeita aos egocentrismos individuais ou de grupo. Ela está acima de tudo isso, acima das nossas concepções e lutas. Dissemos nos capítulos anteriores que iríamos falar sobre a divina providência. Trata-se de um fenômeno parecido com aquele que estamos estudando, sujeito também às suas regras. E nele também muitos não acreditam porque em suas mãos não funciona, por não terem sido satisfeitas as condições necessárias. Então afirma-se que a divina providência não existe e, de fato, assim é para eles. Entretanto, ela continua funcionando para outros. Neste caso também se trata de um fenômeno a longo prazo e de longo alcance. A inteligência de muitos, porém, não vê senão o que acontece de um dia para o outro, e o que eles podem atingir com suas mãos. A maioria acredita viver no caos e procura agarrar no momento mais que pode, não suspeitando que vive num universo orgânico, onde há de tudo, de sobejo e sempre a nosso dispor, se fizermos movimentos certos conforme as normas da lei. Mas, a inteligência para chegar a esse nível ainda não foi conquistada. Viramos então as costas à divina providência. Renunciamos à sua ajuda e voltamos às lutas do nosso mundo. Parece loucura que tanta gente tão astuta, espontaneamente renuncie a estas vantagens. Mas, desse modo se cumpre a justiça da lei, da qual não se pode fugir. É da justiça, nada se pode ganhar sem ser merecido. Já falamos sobre a divina providência em nosso livro A Nova Civilização do Terceiro Milênio, capítulo 11. Enumeramos naquele livro as condições indispensáveis para o funcionamento da divina providência. São as seguintes.
Merecer ajuda. 2. Haver, antes de mais nada, esgotado as possibilidades de suas próprias forças. 3. Estar, de acordo com as suas condições, em estado de necessidade absoluta. 4. Pedir o necessário e nada mais. 5. Pedir humildemente, com submissão e fé. Quem quiser aprofundar-se neste assunto em particular, encontrá-lo-á desenvolvido no livro e capítulo já mencionados. Neste capítulo 22 estamos discorrendo sobre esta grande realidade, a lei de Deus que tudo rege. Procuramos ver as normas que dirigem o mundo moral, reconhecendo nelas a mesma exatidão das leis que regulam o mundo físico e dinâmico. Procuramos, assim, atingir uma orientação a respeito da nossa conduta de acordo com os métodos positivos da ciência, isto é, a lógica e observação. O que aqui temos exposto satisfaz a razão, porque a lei é também racional. Nossas afirmações baseiam-se sobre 2 pontos fundamentais. 1. Uma teoria geral da estrutura e funcionamento orgânico do universo, da qual estas afirmações representam as conclusões práticas, derivadas daquela teoria. 2. Estas conclusões foram submetidas a controle experimental, isto é, são resultado, como dissemos no começo, de meio século de experiência, a qual se poderia chamar de laboratório, porque foi executada no banco experimental da realidade da vida. Como acontece a todos, que de qualquer maneira têm de movimentar-se e adotar uma conduta, nós também, percorrendo os caminhos da vida, não pudemos deixar de tocar as teclas da lei, e de receber, através dos acontecimentos, sua resposta. E nada melhor que os fatos têm o poder de convencer. Vimos, em verdade, o funcionamento da lei. Podemos, assim, dar testemunho de que ela funciona, devolvendo-nos o que lhe entregamos, retribuindo-nos conforme o que merecemos. E não podemos acreditar, porque isso seria ilógico e injusto, que a mesma lei não venha a funcionar da mesma forma para todos. Não queremos com isso impor crença alguma. Só podemos convidar todos aqueles que se interessarem por estes conceitos, a experimentá-los, por si mesmos, a fim de realizarem, para sua vantagem, a mesma descoberta. Aqui se encontram explicadas as regras do jogo, para serem controladas, verificando-se se são verdadeiras. Nosso desejo não é, de maneira nenhuma, o de espalhar ideias em busca de seguidores. Falamos unicamente porque ficaríamos muito satisfeitos se pudéssemos ver também os outros, apesar de se encontrarem no meio deste mundo feroz, obter os resultados maravilhosos, diríamos mesmo milagrosos, de satisfação interior e de sucesso prático, com que a lei nos respondeu, e que, com a ajuda de Deus, nos permitiu alcançar. 23. A conquista do poder e a justiça social. Antes de deixar definitivamente o assunto tratado nos precedentes capítulos, queremos acrescentar alguns conceitos que continuam desenvolvendo o tema da lei, num seu aspecto diferente, isto é, a respeito das consequências da conduta humana no terreno histórico-social da posse do poder e do uso e abuso da função de comando. Problema dos mais interessantes para o mundo atual, a demonstrar-nos o alcance universal dessa mesma lei. Continuaremos usando o mesmo método dos capítulos anteriores. Quando se trata do problema da conduta humana, é fácil cair no erro comum daqueles que, pregando virtudes, em nome dos santos princípios por eles defendidos, acusam, condenam e se deixam arrastar pelo desejo de perseguir o próximo. Isso é devido, sem querer, ao natural instinto de agressividade que o homem teve de desenvolver na sua luta pela vida, porque esta é a lei do seu plano, levando cada um a esmagar os outros para subjugá-los. Esta é uma das muitas ilusões psicológicas, de que já falamos, e às quais o homem muitas vezes obedece, sem suspeitar de seu papel. Ele é apenas seguidor de uma lei do seu nível evolutivo.
Como não aproveitar tão bela oportunidade de desabafar o próprio instinto de agredir para dominar, tanto mais quando isto se pode fazer em nome dos mais altos ideais, cobrindo-se do manto das mais nobres finalidades. Por isso, procuramos seguir um método diferente, que não é o de condenar, colocando-nos na cátedra do juiz, método que o Evangelho desaprova quando nos diz: não julgueis. Como há pouco dizíamos, nossa tarefa não pode ser a de constranger, porque não possuímos nem poder nem autoridade alguma. Temos, antes de tudo, de respeitar a liberdade dos outros. Cada um é dono de si mesmo e de fazer algo de sua preferência. Tudo o que podemos fazer é explicar como funciona a lei de Deus e quais são, para nós todos que estamos nela mergulhados, as consequências dos nossos atos. Pois é com estes que cada um automaticamente premia ou condena a si mesmo. O julgamento e execução desses atos estão contidos na lei e se realizam fatalmente, sem possibilidade de escapatórias. Por isso, não nos cabe nem sequer julgar. Tudo o que podemos fazer é expor o que temos de recolher como inevitável consequência dos nossos atos, convidando a todos a julgarem-se a si mesmos. Como já foi explicado anteriormente, nos capítulos 17, 18 e outros deste volume, a lei deixa o homem, ainda não evoluído bastante, lutar para chegar ao poder, concedendo-lhe a possibilidade de funcionar com a sua psicologia egocêntrica, a qual lhe permite acreditar que a conquista do poder significa, antes de tudo, uma vantagem para si. Quando o homem, vivendo nesse plano evolutivo, chega ao poder, no mais vasto sentido de forma e domínio social, é lógico e também justo, em seu nível de vida, que ele use sua posição no poder conforme sua forma mental, porque outra ele não possui, isto é, dominando e explorando para tirar proveito pessoal. Esta é a forma mais evoluída, usada pelos poderosos, correspondente ao estado primitivo, seja do chefe, seja dos seus subordinados. A lei permite tudo isto, porque esta é a realidade e a maneira de conceber nesse plano de evolução, plano que ele ainda não conseguiu ultrapassar. Quem alcançou a posição de chefe não a recebeu de graça, mas teve de lutar para chegar até aí, vencendo seus rivais, e teve de enfrentar perigos e fazer esforços para desenvolver sua força e inteligência. Ora, é justa e merecida sua conquista. E a vantagem pessoal usufruída por ele representa a devida retribuição de seu trabalho, a justa mercê que lhe pertence. Se não houvesse esse prêmio, ninguém nesse nível de vida faria o trabalho de conquistar o poder e de desempenhar as obrigações a ele inerentes. Até esse ponto tudo está bem equilibrado em seu devido lugar. O chefe é o mais forte e mais astuto. Isto, em seu plano, lhe confere o direito de ser chefe. Direito reconhecido, também, pelos seus subordinados, possuidores da mesma forma mental. Mas, até quando dura tudo isso? Se a posição se baseia na força e na astúcia, ela vai durar enquanto houver força e astúcia. O chefe tem de provar isso a todo momento, pois todos os que são dominados e rivais, tendo a mesma forma mental, estão prontos a agredi-lo, para apoderar-se do poder. Todos estão mergulhados na mesma atmosfera de luta e mesmo se o chefe não quisesse usar esses métodos, os subordinados o constrangeriam. São eles os primeiros a exigirem da parte do chefe esse tipo de poder, muito embora não correspondente à função de cérebro diretor de uma sociedade orgânica, a qual espontaneamente, para sua vantagem, deve reconhecer no seu chefe o cérebro cumpridor de uma função de interesse coletivo. Nos planos inferiores, quando um chefe não mostra a sua força, são os próprios subordinados, antes constrangidos à obediência, que o eliminam. A toda hora ele tem de dar provas de saber dominar e ser o mais forte. Esta é a justiça do seu mundo. Neste, um santo não pode ser chefe, porque não pertence ao nível evolutivo da maioria, não possui a forma mental desta,
nem usa os métodos de domínio que esta pode compreender e exige. O método da consciente e espontânea obediência não pode ser entendido e praticado num mundo onde o poder é respeitado, não porque representa uma função, mas porque é defendido somente pela força. Neste mundo, os subordinados obedecem só até quando o chefe possui força para sujeitá-los. Num tal ambiente de luta de todos contra todos, os subordinados, sejam súditos ou criados, ficam à espera de que esta força falte ao chefe. Isto para, ao seu primeiro sinal de fraqueza, tirar-lhe o poder das mãos e apoderar-se da sua posição de domínio a fim de substituí-lo. Usam-se, assim, a mesma psicologia e métodos do plano de vida, repetidos por eles próprios, seja na posição de chefes, seja na de dominados. Esta é a realidade que se encontra na prática, atrás de todas as teorias. A primeira função do poder é de demonstrar-se poderoso. Os homens chegaram assim a governar em nome de Deus, intitulando-se representantes dele, por direito divino, porque Deus é o mais poderoso. Repetimos a pergunta, mas até quando irá durar tudo isso? Temos vista quais são os alicerces sobre os quais se baseia essa posição de domínio. De fato, tratando-se de um plano inferior de vida, quem nele vive não pode deixar de ficar sujeito às ilusões que lhes são relativas. A ilusão consiste no fato de que esse tipo de homem não conhece o jogo que está jogando. Ele acredita que a vitória seja unicamente para sua vantagem. A vitória, porém, é uma miragem sem duração, útil apenas porque o impulsiona a experiência e, assim, ele avança no caminho da evolução. A lei movimenta estas alavancas para abalar o indivíduo, porque somente estas ele responde. E acontece que o homem, para conquistar e manter sua posição de comando, para desempenhar compromissos que essa posição impõe, tem de fazer esforços na luta, tem de pôr em ação suas qualidades para adestrar cada dia mais sua inteligência. Como se vê, o jogo real das leis da vida é diferente do que aparece por fora. Em substância, esta é a realidade. A evolução quer ascender de um degrau para outro. Quando o ser atingir determinado nível evolutivo, deve elevar-se ao seguinte. Como acontece isto? Nesse degrau superior, a posição de chefe não pode existir para sua vantagem pessoal, mas justifica-se apenas enquanto se torna função de utilidade coletiva, missão social. Para o chefe evoluído isso é inconcebível. Se, às vezes, ele chega a sustentar essa ideia, tudo não passa de palavras em que ele não acredita, de astúcia para dominar melhor. Este é o tipo do príncipe, de Maquiavel. E ele não pode deixar de aprender a nova lição, tal como a evolução exige. Mas, quem vai ensinar-lhe? Temos visto como a lei não se manifesta diretamente. Neste caso, ele intervém, encarregando dessa tarefa outros elementos, a funcionarem como seus instrumentos. Vejamos então o que acontece. O chefe domina os seus subordinados, sujeitos à sua vontade. É lógico, enquanto existam ovelhas inexperientes, sem conhecimento, precisando de pastores, estes aparecem para dirigi-las. Mas, é lógico também que, neste nível, eles apareçam para explorá-las. Isto continuará acontecendo enquanto as ovelhas necessitarem de pastores. Mas, aqueles que ficaram dependentes, possuindo a mesma forma mental, estão ansiosos por imitar seu chefe. Ficam olhando o que ele faz, que eles bem compreendem mesmo porque o peso da exploração escravizadora é duro. Entretanto, o sofrimento vai desenvolvendo a inteligência deles. A opressão do chefe se transforma para eles numa escola, na qual os reduzidos à obediência vão estudando para chegar aos mesmos resultados de vantagem atingidos por quem os domina, aprendendo, nessa escola, a usar os mesmos métodos do sucesso, os da força e astúcia. Assim, os subordinados ficam cheios de inveja e cobiça,
esperando o momento de fraqueza do chefe e qualquer oportunidade que os favoreça para agredi-lo com a força e traí-lo com a astúcia. O próprio chefe não pode estar isento das consequências do seu método, não pode deixar de ficar sujeito às leis do sistema usado por ele, as do plano de vida onde todos vivem, chefes subordinados. Os comandados estão sempre olhando os defeitos e erros do chefe para tirar proveito, usufruir vantagem, com o objetivo de furtar-lhe os frutos da sua vitória, e, por sua vez, vencer, substituindo-o na tão almejada posição de domínio. Os que tiveram de obedecer tudo isso aprenderam na escola do chefe. Agora eles vão ensinar ao mestre. Observaram o suficiente, e acabaram por se dar conta do que se acha atrás dos bastidores das bonitas teorias do domínio em nome de Deus, do direito, da justiça, para o bem do povo e do progresso do mundo, etc. E por muito andarem nesse caminho, descobriram uma verdade diferente, a da luta pela vida, na qual o mais forte vence para atender ao seu interesse, posição aberta a qualquer um, logo que dê prova de ser o mais forte. Quando a maioria chega a desenvolver sua inteligência até esse ponto, então caem as barreiras do mito, da fé cega, do medo do desconhecido, da ignorância, com que os chefes procuram acalmar a natural rebeldia do homem aparece, então, nua e crua realidade biológica, a das duras leis da vida. E quando os povos chegam a perceber que os chefes têm direitos porque souberam conquistá-los com força e astúcia, então esses povos compreendem também, pela mesma lei, que não poderão ter direitos se não souberem conquistá-los com o mesmo método. E assim se inicia, através de um amadurecimento natural, o lento pressionar da reação, até estourar na revolta, onde os rebeldes imitam o método dos seus chefes, método que os conduziu à vitória. Podemos ver, desta maneira, como a lei automaticamente realiza a sua justiça, utilizando elementos diferentes, colaborando todos para o mesmo objetivo, a evolução comum. Assim, se a opressão dos chefes gera dor nos que eles estão sujeitos, nestes ela cor da inteligência que os fará vencedores. Assim, a posição de dominantes e dominados é posição percorrida por todos, para que todos aprendam na mesma escola a mesma lição. Esclareceremos ainda melhor estes conceitos, com exemplos, no capítulo seguinte. 24. A lei aplicada à história. O caso da Revolução Francesa e o verdadeiro jogo da vida. Procuraremos agora explicar melhor os conceitos do capítulo precedente, observando-os quando aplicados a um caso concreto, o caso clássico da Revolução Francesa. Examinemos a natureza e os movimentos das forças que lhe deram origem. Luís XIV foi rei absoluto. Ele dizia: "L'État que estimou o Estado sou eu." Hoje isto seria considerado tirania. Porém, ninguém no seu tempo o considerou tirano, enquanto que como tal foi chamado o meigo Luís XVI, tão econômico para ser amigo do povo. Por que razão ninguém reclamou contra Luís XIV que era tirano e todos reclamaram contra Luís XVI que não era? O primeiro não foi julgado tirano porque tinha o poder da força e da inteligência. O segundo foi chamado tirano porque era simples e fraco. Luís XIV, que quis chamar-se Le Roi Soleil ou o Rei Sol, usou o poder na forma que era mais adaptada tanto para si como para seus súditos 9s. A do nível de evolução atingido por todos eles naquele tempo. A forma mental nesse nível é o egocentrismo e o rei não podia ser senão a expressão mais completa dessa forma, o modelo da psicologia então vigorante, isto é, o exemplo máximo do individualismo egocêntrico. Para cumprir a função de cuidar do seu povo, era necessário que ele o considerasse como sua propriedade, porque nesse nível evolutivo o homem não sabe superar o seu egocentrismo e por isso não cuida de coisa alguma que não seja sua própria. Dada essa forma mental, aquele rei não podia fazer seu trabalho senão em função do seu orgulho pessoal. E o seu povo, que tinha os mesmos instintos, compreendeu e aceitou o rei dominador, como coisa natural,
De fato, nesse nível, ao mais forte pertencem todos os direitos e, por virtude da sua força, ele merece respeito. Por outro lado, os povos não tinham consciência coletiva alguma e, se o rebanho não recebesse seu chefe à força, por imposição, conforme as leis naturais, as ovelhas não possuíam conhecimento algum para escolhê-lo. O eco do poder de Luís XIV sustentou o reinado vazio de Luís XV, por lei de inércia, por força do impulso recebido. A classe dos vencedores na luta pela vida tinha de gozar os frutos dos seus esforços. Mas, esgotou-se seu crédito e eles, no ócio, se tornaram seres inúteis. A vida, porém, não admite os seres inúteis e preparou-se para liquidá-los. Foi um reinado em descida, em que a grande Versalhes apodreceu na dissipação. Aqui começa a emburcação das posições. Enquanto a aristocracia perde virtude e força nos prazeres da vida, o povo, no sofrimento, conquista inteligência e energia para rebelar-se. E, cheio de desejo, olhando de longe a bela festa, vai se preparando para a revolta. Temos assim dois movimentos opostos, pelos quais o nível da força descia de um lado e subia do outro. Enquanto o povo ignorante, no sofrimento encontrava um estímulo para desenvolver suas qualidades de luta, os dominadores no gozo requintado encontravam um entorpecente que adormecia suas qualidades vitais. Tudo foi, assim, automaticamente preparado durante o reinado de Luís XV. Quando subiu ao trono Luís XVI, tudo estava quase maduro e esperava somente a oportunidade para estourar. A classe dirigente estava completamente apodrecida e o rei era um campeão de fraqueza. Dos dois vasos opostos, um se tinha enchido e o outro, esvaziado. O próprio Luís XV tinha intuído isso, quando dizia, "Apress-moi, lideluge depois de mim, o dilúvio." E o dilúvio chegou. Vemos aparecer aquele que o povo chamou de tirano, um homem sobretudo bom, que teria sido um ótimo pai de família, um rei que pensava ser o pai do seu povo. Para não derramar o sangue do povo, ele afastou de Versalhes os batalhões na hora em que mais precisava de defesa, porque a multidão estava próxima a chegar a levá-lo com a família para Paris, onde iria encontrar a morte. Este era o tirano. Mas os tempos estavam maduros. A injustiça dos abusos da aristocracia e do clero havia sido cometida e agora era necessário saldar contas e pagar a dívida perante a justiça da lei. Eis, então, a história atingindo seu objetivo, lança na boca do povo esse rei manso para que seja mais fácil devorá-lo. Se estivesse reinando Luís XIV, que não possuía apenas muito orgulho, mas também poder, que não tinha apenas egoísmo, mas também habilidade política e militar, o povo teria encontrado um osso duro demais para roer e, perante a força, teria achado justo tudo respeitar. Seria absurdo proclamar direitos, quaisquer que fossem sua necessidade e seus sofrimentos. A injustiça sempre existiu, mas só foi reconhecida como tal agora, quando a fraqueza do governo permitia ao povo tomar-se proporcionalmente forte para impor com a força sua própria justiça. Eis o verdadeiro jogo da história, e o exemplo se repete todas as vezes que a vida se encontrar nessas condições. Um direito é considerado tal somente quando quem o sustenta possuir os meios para realizá-lo. Mas, o sofrimento encontra-se pronto para fornecer ao homem, por reação, esses meios, desenvolvendo ele na luta suas qualidades. Bondade, caridade, compreensão recíproca, aparecem só em níveis superiores de vida. Qual foi então o resultado de todo esse movimento de forças aqui observado? 1. O povo deu provas de ter aprendido a lição na escola de seus chefes, repetindo seus métodos para dominar. Esse método continua sendo repetido, numa escala sempre maior, até hoje. 2. Os povos saíram da menoridade, começando a dirigir-se por eles próprios, aprendendo a eleger bem ou mal seus chefes, experiência nova,
apta a desenvolver uma consciência coletiva e novas formas de inteligência. 3. O sangue da aristocracia não foi derramado em vão na Revolução Francesa. A lição ficou e ensinou muita coisa ao mundo de então, para que não caísse mais nos mesmos erros. A lição faz ver que os abusos são perigosos, porque depois, por compensação, a injustiça e a dívida têm de ser saudadas. Dessa vez também, o mestre que ensinou a lição foi a dor. Hoje, semelhantes abusos não seriam mais possíveis. Tais privilégios da aristocracia e do clero seriam hoje um absurdo. É verdade que o homem, no fundo, permaneceu o mesmo. A burguesia substituiu a aristocracia, procurou imitá-la, como está pronto a imitá-lo o proletariado, que hoje quer substituir-se à burguesia. Mas, semelhantes excessos de egocentrismo em favor de grupos particulares e em forma legalmente reconhecidas, hoje não seriam mais possíveis. Torna-se cada vez mais inaceitável a concentração dos benefícios da vida nas mãos de poucos, que para se os subtraem aos outros. A moderna tendência coletivista e igualitária procura estender um número sempre maior de indivíduos às vantagens que antes ficavam concentradas só em favor dos vencedores. O mundo progride, assim, para a justiça social, a igualdade, o altruísmo, as formas de vida organizada, coisas que pertencem a níveis evolutivos mais adiantados. Vemos aqui uma vez mais funcionar a lei, na sua maravilhosa sabedoria. A cada erro corresponde, também no terreno social, uma lição de sofrimento para que o erro não se repita. Assim, o mundo automaticamente tem de progredir. Cada lição representa uma dura experiência, que não é fácil esquecer. Ter experimentado as consequências do abuso representa o melhor meio para tirar a vontade de repetir o abuso. Desse modo, o homem aprende a não olhar mais para a vantagem imediata, de que foi vítima, e aprende a ver mais além das aparências, além de suas ilusões psicológicas, e apercebe-se da necessidade de levar em conta, também, o bem-estar do próximo, porque o problema da felicidade não se pode resolver isoladamente, só para si. Tudo o que vivemos não fica escrito só na história, mas também em nossa carne. A dor tem o poder de fincar em nós um marco indelével. Assim, o homem vai entendendo cada vez melhor a inviolável estrutura da lei, pela qual, como já tantas vezes dissemos, quem faz o bem ou o mal o faz a si mesmo. Tudo volta à fonte, com um movimento de força semelhante ao das forças do espaço curvo, cujas leis parecem vigorar também no terreno da moral. Encontramo-nos, assim, perante um princípio de curvatura universal, verdadeiro em todas as dimensões e níveis de existência. Parece que em todos os planos, cada impulso tende automaticamente a voltar à fonte de onde partiu e este seja um dos princípios fundamentais da lei. Assim, a teoria científica do espaço curvo concorda com esta aqui apresentada e a sustenta, teoria que se poderia chamar de moral curva. Em ambas não haveria deslocamentos em sentido absoluto, mas só relativo. Diríamos, movimentos só aparentes, como os das ondas do mar, nas quais não há deslocamentos de água, mas uma espécie de vibração fechada em si mesma, num contínuo movimento de retorno. Da mesma forma, os movimentos da conduta humana seriam uma espécie de vibração fechada nesta lei de retorno, pela qual cada impulso nosso nada desloca a não ser nossa própria natureza, recebendo sobre si o que quis lançar fora de si. E assim se vai experimentando, amadurecendo e evoluindo. Neste capítulo quisemos observar como o princípio da curvatura da moral se verifica também no terreno social da coletividade humana. Por isso, podemos concluir, não somente para o indivíduo é verdade que quem faz o bem ou o mal o faz a si mesmo, mas também o é para as diferentes classes, camadas ou grupos sociais. Com esta técnica maravilhosa superam-se todas as tentativas humanas de injustiça, pois acaba sofrendo na própria carne quem, para seu bem-estar, esmaga os outros, de igual modo,
recebe o bem merecido, pelo motivo de ter feito o bem ao seu próximo. Com esta técnica cada vez mais o ser está constrangido, automaticamente, a realizar a justiça da lei, subindo da injustiça para a justiça, da desordem para a ordem, da luta entre egocentrismos rivais ao estado orgânico da humanidade civilizada. O processo é sempre o mesmo: o homem tem de experimentar os dolorosos efeitos da injustiça, da desordem, do egoísmo, para chegar a compreender que o mais proveitoso para si mesmo é que se realizem a justiça, a ordem, o altruísmo. Há um movimento na sucessão histórica das revoluções, ordenado como das ondas do mar. Cada uma sustenta e impulsiona a outra, num movimento comum que as liga todas num mesmo processo. Acontece, pois, que, enquanto haja camadas inferiores exigindo justiça por se encontrarem esmagadas pelas superiores, estas não terão paz e terão de defender-se das contínuas tentativas de assalto da parte das inferiores. Quando nesta luta, estas vencem, então apoderam-se da posição das superiores, e tomam o seu lugar gozando das mesmas vantagens, mas sujeitas aos mesmos perigos e cometendo os mesmos erros. Tem, então, de pagar a mesma pena, porque enquanto houver um homem explorado por outro, o primeiro procurará assaltar-lhe em cima para tomar seu lugar de domínio. Trata-se tão só de posições diferentes, que os mesmos homens vão ocupando sucessivamente. Como a mesma água toma as diferentes posições das ondas em movimento, a lei é uma só para todos e cada um tem de aceitar as vantagens, os gritos e os esforços que a posição de cada um implica. E, em posições diferentes, todos estão cumprindo o mesmo trabalho, igual para todos, de fazer experiências que, embora diferentes, levam ao mesmo objetivo, o de evoluir. Nesse rodar de posições e respectivos trabalhos, e na série das vantagens e abusos escalonados ao longo do caminho das comuns experimentações, na compensação entre tantas injustiças diferentes, realize-se a justiça da lei, pela qual tudo se paga e todos têm de aprender a mesma lição através das mesmas experiências. O universo é a unidade na variedade, em que uma infinita multiplicidade se coordena em harmonia, regida por uma lei geral. Assim, as inúmeras injustiças particulares pelas quais cada um paga o que deve, coordenam-se realizando a justiça universal da lei. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Mas, quem é que está sem pecado e não tem de pagar alguma dívida à justiça da lei, sofrendo o que ele, às vezes, chama de injustiça? Esta é a verdadeira justiça que abrange a todos, está acima de todos, pela qual todos têm de pagar, perante a qual todos somos iguais. Eis como, pela lei, foi realizada e sempre existiu a verdadeira igualdade, hoje em vão e tanto é almejada pelas classes sociais em luta. Agora podemos compreender o significado de tudo isso e o que está acontecendo. Acima de todas as rivalidades do formigueiro humano, permanece resplandecendo a sabedoria da lei, invisível, poderosa, inflexível, sempre presente. Nela tudo se compensa, se coordena, se resolve. Eis a conclusão. 25. A evolução da história. Apêndice. Uma fábula. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Em minhas peregrinações brasileiras, ocorreu ter de demorar-me alguns dias numa ilha, habitada apenas por pescadores pobres, no litoral paulista. Entretive-me, então, com aquela gente simples, com eles dividindo alegrias e dores. Nessa vida, reduzida aos mais singelos elementos, diante das harmonias de uma paisagem luxuriante, imerso na infinita paz das coisas de Deus, senti a profunda justiça e bondade de sua lei, e como, mesmo na terra, é possível aos homens de boa vontade realizar a grande máxima evangélica do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Destas observações e meditações nasceu esta fábula. Havia certa vez um homem, que era julgado louco porque pregava e praticava no mundo o amor de Cristo. Dizia ele:
Não necessitamos de novas religiões, nem precisamos fazer prosélitos a favor de uma, condenando as outras, criando dessa forma cada vez maiores inimizades, mas é indispensável tomarem-se bons e honestos os homens de todas as religiões. Enfrentar, assim, com os meios da cultura, do raciocínio e da ciência, a elite intelectual das grandes cidades, as classes dirigentes dos mais aptos a compreender por esses caminhos, a verdade, como produto do pensamento. Mas, um dia, sentiu necessidade de completar seu trabalho, escolhendo outra gente. Sentiu que deveria aproximar-se também dos deserdados, dos simples e ignorantes, para os quais estão fechadas essas estradas de luxo. Para eles, era mister outra linguagem, a linguagem simples do Evangelho, que ensina por fé, sem demonstrações a inteligência cética que pede provas, a linguagem fácil dos fatos e dos exemplos, a linguagem do amor, que todos compreendem e que percorre estradas diferentes, não as da mente, mas as do coração. É verdade que o pensamento desce, de cima para baixo, nas classes sociais, como das nuvens desce a chuva, e uma vez firmado na classe culta, por si se difundiria nos planos inferiores, por uma lei de gravitação. Mas, teria sido um pensamento frio, filtrado através de outros cérebros. Era indispensável dar mais, dar algo de mais vivo e pessoal, dar de si mesmo, como exige o amor e como não pode deixar de fazer quem ama verdadeiramente. Assim, quis um dia aquele homem entrar em contato também com os menos cultos, os homens simples dos campos. Para eles, a linguagem seria outra. Não mais profundidade de conceitos, nem evidência de provas, para convencer mediante demonstrações a razão. Não mais se tratava de enfrentar os ânimos duros dos céticos do materialismo, entregues a todas as sutilezas do pensamento, esmagando-os com os complexos intelectualismos culturais e científicos. Tratava-se, ao invés, de acender uma chama de bondade e verdade, com simplicidade de sentimento, oferecendo sem doação completa, sem nada pedir, vencendo a dureza de ânimo com o poder da bondade, com uma grande paixão de ajudar, indo ao encontro dos mais humildes e desprezados para abraçá-los e elevá-los, um trabalho de coração, em contato direto com as formas mais elementares e instintivas da vida. Era, para aquele homem, um campo diferente e inexplorado, um caminho novo para inculcar no próximo o amor de Cristo. Assim, quem já fora peregrino das grandes cidades, transformou-se um dia em peregrino das aldeias abandonadas, das praias longínquas, das terras perdidas à margem da civilização das cidades. Navegando com alguns amigos em pequenas barquinhas, chegou um dia a uma ilha próxima à costa, numa aldeia de pescadores pobres, simples e primitivos. Nesse estado de simplicidade, mesmo se o homem não compreende as fórmulas difíceis da cultura e da ciência, ele intui, instintivamente, sem muitas palavras, os motivos fundamentais da vida, amizade ou inimizade, ódio ou amor, fome, perigo. Não necessitaram, por isso, de muitas palavras às apresentações, um simples olhar-se de frente, um recíproco e instintivo observar-se quanto às respectivas intenções. Assim se conhecem os animais e até as plantas, daí resultando relações de amizade ou de inimizade. Realizada essa primeira aliança, sistematizadas as necessidades materiais de alimento e repouso noturno, sentou-se aquele homem ao lado dos novos amigos, à beira da praia, para satisfazer a curiosidade deles de conhecerem os recém-vindos, e, falando de si e dos companheiros, começou a lançar as primeiras pontes da confiança e da compreensão. O próprio ambiente sugeria que se falasse das grandes coisas de Deus. O argumento alimentava-se das harmonias daquela natureza encantada. Os pensamentos mais simples assumiam, naturalmente, a musicalidade das ondas e dos ventos, sintonizavam-se na sinfonia das cores dos bosques, do mar e do céu.
O pensamento de Deus, alma de tudo, transparecia tão poderoso e evidente nas formas que o revestiam, que ele parecia falar sem palavras no âmago da alma. E todos, o peregrino e os pescadores, o ouviam juntos, como numa evocação mágica em que Deus, essência da vida, lhes falava em silêncio e o espírito das coisas se revelava, arrebatando-os todos do mesmo êxtase. Se os primitivos não sabem exprimir-se para traduzir estas sensações, isto não significa que eles não as percebam, ainda mesmo confusamente. Em cada uma de suas formas, a própria vida mostra-nos que ela procura ser bela, alegra-se com isso e luta por sê-lo. A beleza representa um valor próprio porque tem sua função biológica. Nos mais altos planos evolutivos revela-se essa beleza na harmonia espiritual da bondade e do amor para com todas as criaturas. A musicalidade e a alegria de ouvi-la crescem, à proporção que se sobe para os mais altos planos da existência, formando, enfim, uma harmonia única, em que se fundem o belo e o bem. O nosso peregrino e aqueles homens conheciam também os outros aspectos da vida, o lado positivo e prático das necessidades materiais. A vida constitui-se também de problemas concretos. Sem dúvida os primitivos também são poetas, mas só podem dar-se ao luxo de sê-los, depois de resolvida a premente questão das necessidades imediatas. Por isso, ninguém mais do que os primitivos quer prender seus valores reais terrenos e, para ouvir e respeitar, eles exigem uma prova de superioridade. Por esse motivo, não podendo Cristo apoiar-se nas qualidades de inteligência e cultura de seus seguidores, teve de dar provas diferentes das racionais, a seu respeito. Teve de operar prodígios, as únicas provas acessíveis àquelas mentalidades, tanto que ainda hoje a apologética cristã católica aceita os milagres como prova da divindade de Cristo. Para aquelas formas mentais, eles são verdadeiras provas, ainda que nada provem para quem tenha do milagre um conceito totalmente diferente. Sendo a psicologia de todos os primitivos a mesma, nosso homem tinha de mostrar, para ser ouvido e seguido, suas credenciais, dando testemunhos de seu valor. Ora, quem vive longe dos centros, na periferia da civilização, permanece sempre com os olhos fixos e os ouvidos atentos para aqueles, ávido de aprender e imitar. O peregrino chegava desses centros, e lá trabalhar e vencer. O homem, para estimar, exige uma prova de poder, seja material ou econômico, de inteligência ou espiritual, mas de qualquer forma, a prova de ter sabido vencer em qualquer campo. E o sinal não é menos convincente, se tiver sido conseguido em campo menos compreensível. Uma das razões por que as multidões modernas admiram os cientistas, é o fato de lhes manejarem matéria inacessível a elas. Assim, é tanto mais fácil convencer quanto mais se chegue precedido da fama das próprias vitórias. Aos próprios santos era tanto mais fácil arrastar as multidões, quanto mais poderosa a seu respeito se formavam a lenda de prodígio e a auréola de santidade. Mesmo no plano espiritual, a vida premia o forte que sabe vencer. Dessa forma, apoiando-se nesse jogo psicológico natural e inevitável, imposto pela forma mental humana, procurava o peregrino penetrar no ânimo de seus ouvintes. Suas palestras eram simples, concretas, constituídas de conceitos revestidos de fábulas e parábolas, baseando-se nas sensações oferecidas pelo ambiente. Seria inútil bater em teclas mudas, lançar pensamentos que não pudessem encontrar eco. A princípio eram poucos ouvi-lo. Mais tarde reuniu-se toda a aldeola, rodeando-o. Todo homem, mesmo que não entenda tudo, sente-se sempre atraído pela palavra quente, que por ser convicta, transmite convicção. Então, ele lhes falou assim: meus amigos, aqui vim entre vós para ensinar-vos o amor e a paz, para diminuir vossas dores e tomar-vos mais contentes. Não enfrentaremos os problemas longínquos que atormentam as grandes mentes e não foram ainda solucionados pela ciência,
pela religião e pela filosofia. Bastem a vós as normas simples, para dirigir vossa vida. Falo-vos em nome de Cristo, para explicar-vos seu pensamento, não para condenar-vos, mas para ajudar-vos. Não vos digo, castigai a vida, mas respeitai e melhorai-a, vivendo-a com